Bom dia! Como você amanheceu hoje? Como estão as coisas na sua casa e dentro de você? O que você pensa a respeito de quem você é e do que você pode ser amanhã? Que conclusões você tem tomado ao seu respeito? O que será que você tem oferecido para Deus a ponto de deixá-lo ter liberdade para fazer o que Ele quiser na tua vida? Hoje Ele te convida a viver um novo para você. E viver o novo de Deus depende somente de nós. Precisamos olhar para o alto, olhar para o alvo e determinar dentro dos nossos corações que temos algo muito importante a fazer. E isso não depende de quem está ao nosso lado, de quem já veio ou de quem ainda vai vir. Depende exclusivamente de nós, quando quebrantamos o nosso coração e diante do Senhor, resolvemos mudar as nossas atitudes. Deixarmos de termos atitudes derrotadas para termos atitudes de vencedores. E esse é o convite que o Espírito Santo te faz essa manhã, que você possa ouvir a voz do Senhor e andar segundo a sua vontade. E para você que está me escutando, que sente no seu coração uma vontade de conhecer e entender ainda mais sobre a palavra de Deus, muitas vezes você não consegue entender com clareza os textos da Bíblia Sagrada, não é verdade? Então escuta aqui, não desanime. Existe uma forma simples e fácil de você compreender aquilo que Deus tem para falar com você. E se você gostou dessa ideia, você pode compreender a Bíblia de uma forma descomplicada, apenas clicando no link que está aqui embaixo do vídeo, e você terá uma oportunidade de aprender muito mais de Deus para você. Hoje é sexta-feira, 20 de julho de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Lembrando para você que dia 20 de agosto nós estaremos começando uma campanha onde nós vamos estar entregando ela ao Senhor lá no Monte Carmelo, em Israel. E você é o nosso convidado para estar conosco ali. O telefone que você pega informações sobre a caravana para Israel é 011 98411 5045. A palavra do dia hoje está no livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 1 que diz assim: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora o versículo 31 em diante diz assim: Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É forte essa palavra, não é? Mas a palavra, ela só se torna realmente forte na nossa vida quando vivida. A palavra de Deus, ela é viva. A Bíblia vai dizer que ela é tão viva, que ela é eficaz, que penetra ossos e medula. E quando nós declaramos a palavra em voz alta, como eu sempre tenho ensinado para vocês, que você deve tomar posse da palavra e declará-la sobre a tua vida. Quando eu era usuária de drogas e eu não tinha ninguém que me ajudasse.
Quantas vezes o Senhor falava para mim, abra a minha palavra. Declara em voz alta, capítulo tal, versículo tal, e eu começava a ler e o Senhor me socorria. E eu e você precisamos tomar posse da palavra para que ela se torne eficaz em nossa vida. Se nós simplesmente aguardarmos em cima de uma prateleira, ou de uma mesa, ou de uma estante, de nada servirá. Por isso o salmista diz assim, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E todas as vezes que eu abro a minha boca e em voz alta eu leio a palavra, declarando-a sobre a minha vida, eu estou trazendo à existência os planos e os projetos de Deus para mim. Eu estou trazendo do mundo espiritual para o natural. No espiritual as coisas são geradas e no material elas são executadas pelo Senhor através da minha fé. Então, na carta aos Romanos, Paulo vai escrever o seguinte: portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que Satanás tenta fazer? Ele tenta diariamente acusar a mim e a você, trazendo à nossa memória fatos, atos do passado, pecados que nós nunca confessamos, coisas que ficaram guardadas dentro de nós, armazenadas como um depósito de coisas ruins, que vão se diluindo e vão se transformando em lama com o passar do tempo. E isso impede que nós venhamos tomar posse daquilo que Deus prometeu para nós. O intuito do nosso adversário é nos destruir ao pouco, fazendo com que nós venhamos nos automutilar através da culpa, pensando que porque eu pequei, eu errei, Deus não me ama mais. Mas precisamos lembrar que quando Jesus veio ao mundo e ele morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue por mim e por você, e o véu se rasgou, ele nos deu acesso livre ao Pai. Então, quando você recebe Jesus, que é o primogênito, que é o Filho de Deus, que derramou o seu sangue para perdoar os meus e os seus pecados, automaticamente você se torna nova criatura. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus lança no mar do esquecimento todos os teus pecados. E se Deus esquece, Satanás não tem mais o direito de acusar você, de apontar você. Mas para isso você precisa ter consciência de quem você é. E quem você realmente é? Você é separado de Deus, chamado de Deus, escolhido de Deus, sacerdócio real, povo eleito, templo e morada do Espírito Santo. Enquanto eu não aceito Jesus Cristo de todo o meu coração e não mudo as minhas atitudes, eu continuo sendo simplesmente uma casa, onde ninguém mora, aliás, onde os demônios moram. Mas quando eu começo a tomar posse da palavra, tomo posse do sacrifício, eu tomo posse do sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida, me lavando, me remindo, então agora eu sou nova criatura. E nenhuma condenação há sobre a minha vida, porque agora eu não ando mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. E aí Paulo, automaticamente, ele vai falar de coisas que nos trazem medo. E medo geram dúvidas, e dúvidas nos fazem não acreditar naquilo que Deus prometeu para nós. E Paulo vai declarar sobre os romanos, sobre a igreja daquela época, o seguinte: o que nós vamos dizer acerca disso? Coisas que vêm diariamente para nos afrontar. Mas se Deus não poupou nem Jesus Cristo, nós também precisamos passar por essas dificuldades, ou seja, lembrando que Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Então ele vai dizer assim: quem vai intentar acusação contra vocês? Se vocês estão com Deus, estão na presença de Deus, estão limpos com Deus, é o Senhor quem vai justificar você. Então eu abro aqui um parênteses, eu quero te dizer uma coisa: todo dia, toda manhã, toda tarde e toda noite, o inimigo vai procurar algo para acusar você. Mas aí você vai abrir a palavra e você vai declarar em alta voz exatamente isso: é o Senhor que me justifica. Quem pode condenar você se Jesus morreu pelos teus pecados?
e você aceitou esse sacrifício, você se santificou, você vive agora segundo a vontade de Deus, então o propósito de Satanás é fazer com que você esqueça o propósito de Deus na tua vida e comece a levar você para o centro da culpa. Mas você essa manhã tem autoridade para dizer para ele: toda a culpa foi levada lá na cruz do Calvário através do sangue do Cordeiro. E você não tem mais poder para me acusar, Satanás. Você não tem mais poder para me condenar, porque o Senhor Jesus me comprou com sangue precioso. E aí, Paulo vai dizer assim: a partir do momento que eu sou nova criatura, não para por aí. Não é que tudo vai ser um mar de rosas, mas vai acontecer o seguinte: muitas coisas vão se levantar para tentar afastar a mim e a você do amor de Cristo. E ele vai dar alguns exemplos como a tribulação. E quem de nós nunca passou por uma tribulação? A tribulação deixa a gente inquieto. A tribulação quer nos fazer parar, quer nos fazer renunciar àquilo que nós já conquistamos. Depois ele vai falar da angústia. A angústia me faz ficar tão entediado, com medo. A angústia me faz retardar todos os projetos que eu já tentei começar na minha vida, ou até mesmo os que eu comecei. Depois a perseguição. Se tem uma coisa que entristece a gente é ser perseguido, principalmente quando não tem causa nenhuma. Outra coisa que nos causa muito medo é a fome. Ninguém quer passar fome. Passar fome é terrível. E Paulo vai dizer assim, eu vou citar para vocês várias coisas que causam medo ao ser humano. Mas eu quero dizer para vocês que a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou até mesmo a morte, nada disso pode separar você e eu do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por que está em Cristo Jesus? Porque Jesus veio ao mundo como homem, como carne, ele sofreu, ele padeceu, ele morreu, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Diga comigo em voz alta: ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, a Bíblia vai dizer assim: por amor de ti, Jesus, nós somos entregues à morte todo dia. Que morte? A morte do nosso eu, a morte do nosso corpo, a morte das nossas vontades. Nós somos levados como ovelhas para o matadouro, mas ficamos em silêncio quando resolvemos sacrificar tudo que nós temos e queremos por amor a Deus, e quando também os nossos inimigos tentam nos matar, assim como Jesus foi morto. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos sacerdócio real. E aí eu vou para o livro de Salmos, capítulo 23, onde o salmista declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aí Paulo continua e vai dizer assim: mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores. Talvez você tenha acordado agora pensando: eu sou um derrotado. Eu perdi tudo. Não tem mais esperança para mim, mas o Senhor quer que você bata no seu peito essa manhã e diga: eu sou mais que vencedor no amor de Deus, pela minha vida, que foi selado através de Cristo Jesus. E você vai dizer assim: eu estou certo esta manhã, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus. Você que ouviu essa palavra tem certeza disso? Então eu te convido a nessa manhã, de pé, aonde você estiver, você vai abrir a sua Bíblia e você vai declarar sobre a tua vida esta palavra. E enquanto você estiver lendo em alta voz, você vai trazê-la para dentro da sua alma, fazendo-a lembrar de que o seu Redentor vive. Você tem um Deus que trabalha por você. Você tem um Pai que trabalha por você. Você tem um intercessor que é o Espírito Santo. Você não está só. Satanás pode te afrontar, mas não pode te derrotar. Porque o Senhor está com você e a vitória já foi decretada sobre a tua vida através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então fica atento. Se você declarar a palavra de Deus sobre a sua vida todos os dias, você será muito mais do que vencedor. E para você que está em Goiânia, eu espero você segunda-feira, dia 23, 19 horas, em um culto super especial, onde eu vou te ensinar a sobreviver
em tempos de guerra. Você tem força para escapar, você tem força para vencer e o inimigo não pode te vencer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.